Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre treinamento de choque. E não, eu não estou falando sobre essas eletroestimulações que não funcionam. O que eu estou falando é o seguinte: eventualmente, após um determinado período de tempo, você começa a platonar nos seus resultados e você precisa ali dar um choque na sua musculatura justamente para quebrar o platô, né? Conseguir desencadear novos ganhos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, quero só revisar alguns conceitos, né? Primeiro é que é muito importante você periodizar o seu treinamento, tendo períodos de progressão, de sobrecarga e também períodos onde você tem um descanso maior para o seu corpo, porque isso vai prevenir que você se acostume com o estímulo. Lembrando que levar a musculatura até a falha muscular concêntrica é o melhor método para induzir hipertrofia, porém é possível sim induzir hipertrofia sem levar até a falha muscular concêntrica. Então, se você está treinando intensamente já, provavelmente realizar períodos, né, de menor intensidade ou de menor volume, né, são importantes para o seu progresso no longo prazo, não vão impactar negativamente em nada. Mas vamos lá então. Como é que você consegue quebrar o platô num treinamento? Então aqui eu vou dar primeiro um exemplo aumentando a intensidade total do seu treinamento e vocês vão ver algumas coisas muito interessantes. A primeira é, vamos supor que em um exercício qualquer, tá certo? Você realiza 10 repetições com 100 kg, ok? E aqui tem uma periodização simples, 4 semanas, onde a primeira semana é moderada, a segunda intensa, a terceira muito intensa e na quarta semana nós temos o deload, aquela recuperação para o seu corpo. Então vamos lá, na primeira semana você vai fazer 3 séries de 8 com 100 kg. Dá um total de 24 repetições, é um treinamento moderado. Na segunda semana você vai fazer aqui as 3 séries de 10 com 100 kg, ou seja, o seu máximo, por um total de 30 repetições, ou seja, uma semana muito intensa. Pode reparar que houve uma pequena progressão aqui no total de repetições que você fez. Aí na terceira semana, que é a semana de pico, você vai fazer o seu treinamento mais intenso. Como mais intenso? Muito mais intenso do que você estava fazendo. Você pode reparar que eu coloquei aqui 3 de 15 com 100 quilos, com um total de 45 repetições. Ou seja, tem um grande salto no volume total aqui da segunda semana para a terceira semana. E obviamente na quarta semana, que é uma semana de descanso, 3 de 7 com 100 quilos, um total de 21 repetições. O que é importante observar então é que aqui tem menos da metade das repetições da semana anterior, justamente para permitir uma maior recuperação. Se você prestou bastante atenção, você vai ver que eu falei no início que 100 kg para 10 repetições é o seu máximo. Então você pode falar, pô Ricardo, mas quando eu chegar na terceira semana, eu não consigo fazer 3 de 15? Óbvio, talvez eu conseguisse fazer 3 de 11, mas de 15 não. Aí que vem o segredo. Esse 3 de 15 que eu coloquei na tabela é apenas uma representação para o aumento de volume. O que eu quero falar é que você tem que fazer mais repetições com aquela carga, ou pelo menos induzir aquela musculatura, chocar aquela musculatura de alguma forma. Então aqui alguns exemplos de como seria possível estar fazendo essas 3 de 15. Por exemplo, com um rest pause, uma técnica de intensidade, fazer 10 repetições, descansar 10 segundos e fazer mais 5 repetições. Ou um drop set, onde você faz as 10 repetições, reduz a carga e faz mais 5, por exemplo. Ou repetições parciais, fazer 10 repetições completas e mais 5 repetições curtas. Lembrando que todas essas técnicas aqui, embora você de repente pause ou diminua a carga, elas contam somente como uma série. Então essas 3 de 15 significa que você tem que fazer isso 3 vezes. Tá, mas aí você vai falar assim, pô Ricardo, você falou de um exercício, mas é para fazer assim no treino inteiro? Então, normalmente a gente faz isso em alguns movimentos chaves do seu treinamento. Por quê? Porque isso é muito intenso. Mas, eventualmente, você pode até fazer isso no seu treinamento todo, ou seja, em todos os movimentos. Por exemplo, se você já treina com um volume de exercícios reduzidos, você pode sim estar realizando esse treinamento, esse tipo de técnica em todos os seus movimentos, porque você não vai ter um grande desgaste articular, né, nessa realização desses exercícios dessa forma. Agora tem uma outra coisa. E o volume de séries, né? Às vezes as perguntas falam, poxa, se eu estou querendo aumentar o estresse da minha musculatura, por que eu não passo a fazer 4 séries, 5 séries, 10 séries? Ou começo a aumentar o número de exercícios? Se eu estava fazendo 2, faço 3, faço 4, faço 5. Por que isso não poderia ser utilizado para aumentar o estresse na musculatura?
que nós temos que entender é que eu já postei alguns vídeos, eu vou colocar os links aqui, falando sobre o número de séries ideais, o número de exercícios ideais para cada agrupamento muscular. Mas se você quer aumentar o estresse de uma musculatura e você puder optar entre fazer mais séries do mesmo exercício e mais exercícios, eu sugiro que você aumente os exercícios. Por quê? Porque tem um limiar do quanto você consegue extrair de cada exercício. E eventualmente colocar um exercício diferente vai estar dando um estímulo diferente ou adicional. Então vamos lá, alguns exemplos. Vamos supor que você treine a musculatura do seu peitoral com 3 exercícios. Um supino reto, um crucifixo inclinado, e um supino inclinado e um crucifixo reto com halteres. O que você poderia acrescentar? Você poderia colocar um crossover, um supino declinado ou uma paralelas com a pegada aberta, por exemplo. Por que desses exemplos? Porque olha só, se você está realizando esses exercícios aqui, todos eles são realizados com peso, né? Então a resistência da gravidade. Então você poderia, por exemplo, realizar um crossover com o objetivo de alongar mais a musculatura do peitoral, ou ainda enfatizar a fase isométrica, onde a musculatura está mais contraída, ali no final do movimento. Você poderia de repente estar realizando supino declinado, por quê? Porque você quer estimular a musculatura por um ângulo diferente. Ou ainda, trabalhar com mais repetições do que você normalmente trabalha. Então, se você faz 3 de 10 em todos os exercícios, se você fizer um exercício com peso corporal, por exemplo, e você for fazer até a falha, você pode objetivar sempre estar realizando mais exercícios, mais repetições, já que não tem como adicionar carga com tanta facilidade nesses exercícios. Por que isso funciona, né? Lembrando que você dá um estímulo no treinamento, você promove uma fadiga, tem a recuperação e você supercompensa. Acontece que se você está dando sempre o mesmo estímulo, gerando sempre o mesmo nível de fadiga, eventualmente aquela recuperação, aquele desafio que você deu no seu corpo não é suficiente para desencadear a supercompensação que a gente chama, que é esse tantinho aqui que você progride e você simplesmente volta ao mesmo patamar que você estava anteriormente. Então, quando você faz essas semanas de treinamento mais brusco, o que você está tentando fazer na verdade, causar mais fadiga para aí sim você forçar mais a sua recuperação e desencadear então uma supercompensação, um patamar mais elevado do que você estava no início. Lembrando sempre que normalmente o grande problema das pessoas está na falta de descanso e não na falta de estímulo. Então é muito comum quando você vai trabalhar com alguém e você simplesmente recomendar uma semana de descanso ali a cada 4 ou 6 semanas, ou com uma intensidade reduzida ou com um volume reduzido, e a pessoa já começar a desencadear novos ganhos. Como é que você faz isso? Lembra de periodizar cada 4 a 6 semanas, né? Você vai programando sempre progressivamente um aumento de carga, que esse aumento semanal pode ser de repetições, de séries, da própria carga nos exercícios. Ele a cada 4 a 6 semanas você realiza uma semana com menor intensidade. Lembrando então que você deve sempre colocar essa semana de treinamento muito intenso para quebrar o platô logo antes da semana de descanso. Então você faz esse treinamento com uma intensidade absurda e aí você tem uma semana de descanso na semana seguinte. Isso é muito importante porque eventualmente esses treinamentos que são mais do que você levar a musculatura mais do que até a falha muscular concêntrica com técnicas de intensidade ou com um aumento grande de volume no número de exercícios, pode ser mais do que a sua capacidade de recuperação. Então você postergar, você aumentar a sua recuperação usando a semana seguinte, pode ser muito benéfico. Conclusão, lembra de periodizar o seu treinamento, programando os aumentos de sobrecarga e também essas semanas de maior recuperação. Para quebrar o platô, você pode aumentar tanto a sobrecarga total do treinamento, via intensidade ou volume, que a gente falou, usando técnicas de intensidade ou adicionando novos exercícios. Importante, isso é muito importante. Depois dessa semana de pico, tem que vir uma semana de descanso, tá? Isso é muito importante, porque se você quiser ficar forçando, realizando esses trabalhos muito intensos por um longo período, grandes possibilidades de você acabar se lesionando e ainda por cima não obter resultados, porque a sua fadiga vai começar a acumular e a sua recuperação não vai ser suficiente. É isso aí, pessoal. Curtiu ou não curtiu? Ficou com dúvidas? Deixa aqui embaixo seu comentário, dá seu like se você gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos!